A gente tem um velho conhecido nosso, né, uma velha conhecida nossa, que é a desigualdade do mercado de trabalho aí por gênero e por recorte de cor. E o Diese sempre traz essas informações aqui para a gente. E agora no Dia Internacional da Mulher, eles lançaram um especial justamente apontando, né, e aí evidenciando essas desigualdades do mercado de trabalho. Então, quando a gente vê aqui no gráfico, né, que vocês estão vendo aí na tela, a gente vê que a gente tem aí o maior desemprego, né, entre as mulheres. Então, quando a gente compara mulheres a homens aí, né, no quarto trimestre de 2023, para quem está acompanhando, é a coluna amarela, tá? Então, a gente tem aí a taxa de desemprego, então o desemprego entre as mulheres ficou em 9,2% em média, enquanto para os homens ficou em 6%. Quando a gente pega o recorte ainda por cor, então mulheres negras e não negras, a gente vê também essa desigualdade, né? Entre mulheres não negras, a gente tem um desemprego de 7%, enquanto dos homens é 6%. Mas mulheres negras, aqui o desemprego é 11%, inclusive acima da média das mulheres. Justamente as mulheres negras que estão puxando ali a média para cima, né? Quando a gente olha a mulher sem recorte por cor. Então, aqui a gente vê uma desigualdade não só de gênero, mas também uma desigualdade de gênero e cor, que acabam aí mostrando para a gente o que a gente já sabe, que é um país, né, uma sociedade machista, é uma sociedade racista, né, que tem questões estruturais em relação a isso, e acaba refletindo, né, todas essas questões acabam refletindo no mercado de trabalho também, né, uma coisa não é isolada da outra. Mas a gente vê aí, quando a gente olha do ano passado para cá, comparando trimestre contra trimestre, a gente vê que, no geral, as taxas reduziram. Então, até a gente tinha ali um desemprego de 12%, caiu para 11% ali, porque a gente teve, sim, já uma queda ali do desemprego no período, mas a gente vê a diferença também entre os recortes. Quando a gente olha questões, por exemplo, de renda ou informalidade, a gente vê que o retrato é o mesmo, né? Então, a gente vê aí, aqui a gente está vendo a proporção de ocupados que recebiam até um salário mínimo por recorte de gênero e cor, e aqui a gente vê o mesmo comportamento, né? Entre as mulheres, 39,9% recebiam aí até um salário mínimo, né? E quando a gente pega mulheres negras, esse valor já sobe para quase 50%, né? 49,4% das mulheres, então vamos pensar, quase metade das mulheres negras recebem até um salário mínimo aqui no Brasil, né? Pelo menos até a última medição. Entre as mulheres não negras, se a gente tira ali, né, e olha só as mulheres brancas, vamos pensar assim, ou não declaradas como negras, a gente vê aí o 30%, né? Então um percentual muito menor, inclusive menor do que homens negros, né, que é 37% recebem até um salário mínimo. Então aqui realmente reforçando que não é só uma questão de desemprego, mas também de renda e informalidade, como eu falei, que a gente vai ver no próximo gráfico. Então o trabalho informal, ele é mais presente também, né, nesses recortes. Então, se a gente pega mulheres negras, 41% estão na informalidade, enquanto as mulheres não negras, 30%. Isso, se a gente fizer aí a média, dá uns 36% das mulheres. Homens negros, 43% na informalidade, até acima, né, das mulheres negras e das mulheres não negras. Então, aqui a gente tem realmente um recorte bem específico também do mercado de trabalho, porque quando a gente olha esse patamar aí para homens não negros, a gente está falando de 32%, né? E o total ali do Brasil, a média do país, né, é 37,5%. Então, aqui a gente vê essa disparidade também, mais até por cor, nesse caso, do que por gênero, né? O que é um recorte bem interessante, né? Apesar da renda ali, as mulheres negras terem uma participação maior nas menores rendas ou nas rendas até um salário mínimo, na informalidade, os homens negros têm uma participação maior. Então, aqui esse estudo mostra ali, bem detalhado para a gente, para quem quiser ler o estudo todo, está no site do Diese, eu acho que vale super a pena, mas ele só explicita aí, né, para a gente uma coisa que a gente já sabe, que a gente sempre fala aqui. A gente tem um mercado de trabalho, e não só um mercado de trabalho, uma sociedade muito desigual, e a gente vê isso aí em diversos estudos, inclusive nesse.